Quem é o ACE, ou seja, quem é o agente de combate a endemias? Para responder essa pergunta, a gente vai passar por um breve histórico, processo de trabalho, registro e relação com a atenção primária à saúde. Fique conosco até o final, esse é o primeiro vídeo para você que é agente de combate à endemia que está sendo lançado aqui com dedicação exclusiva a você, aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para responder essa pergunta, eu vou começar com uma importante lei recente que diz e reconhece que tanto os agentes comunitários de saúde quanto os agentes de combate à endemia são profissionais de saúde. E esse lançamento veio nessa lei, esse reconhecimento, né, na Lei 14.536, de 20 de janeiro de 2023. Inclusive tem um vídeo aqui sobre ela no canal, se você quiser assistir com mais detalhes. Quando ele reconhece esses dois protagonistas como profissionais de saúde, ele também permite outras linhas de ação, inclusive a acumulação de cargos na saúde, desde que haja disponibilidade de carga horária, que não macule as legislações específicas. Só que para muito além disso, quem é o agente de combate a endemias? Ele é um profissional da atenção primária ou ele é um profissional da vigilância epidemiológica? Muita gente fica na dúvida. E para responder essa pergunta é necessário conhecer a origem, né, do agente de combate à endemia. No Brasil, fiz uma pesquisa, encontrei um material lindo da Fiocruz, um material do curso de aperfeiçoamento de educação em saúde popular, que fala da origem das ações de vigilância no Brasil, iniciando no ano de 1808 com a criação da Provedoria Mor, que foi uma instituição criada pelo governo nesse período da chegada da família real ao Brasil, com a finalidade de realizar inspeções sanitárias e diminuir os riscos de agravos e doenças, né? Nesse período que o Brasil ele estava recebendo a família real, aumentando o fluxo de embarcações. Então, a finalidade era combater o surgimento de surtos e controle de endemias, tá bom? Não era agente de endemias, eram profissionais que realizavam fiscalizações portuárias. Então, diante disso, eu decidi fazer uma linha do tempo. E na linha do tempo do ACE, eu fiz vários recortes, fazendo pesquisas, inclusive, com os materiais disponíveis. Em 1808, foi a criação da Provedoria Mor, né? Então, esses profissionais realizavam ações de vigilância e investigações sanitárias nos portos. Em 1809, né, devido ao decreto, houve uma reorganização dessas ações e surgiu, um ano depois, a Polícia Sanitária para impedir surtos epidemiológicos. Esse olhar de polícia, esse olhar de controle, ele é antigo no Brasil e surge nessa época. A ver o indivíduo doente quase como um criminoso, está aí o surgimento. Então a ideia de policiar, a ideia de um comportamento muito pesado, muito punitivo ligado à vigilância tem aí a sua origem histórica. Em 1903, houve uma reformulação nessa política sanitária com foco na febre amarela. Então, mudaram um pouquinho o foco, focaram na febre amarela, e o diretor da época foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. E nesse período de 1903, com a guerra ao Aedes aegypti, a guerra à febre amarela, quais eram as ações desses guardas sanitários, né, dessa polícia ligada ao controle da febre amarela? O que é que eles faziam? Eles percorriam a cidade limpando calhas e telhados, exigindo providências para a proteção das caixas d'água, colocando petróleo em ralos e bueiros e acabando com o depósito de larvas e mosquitos. Então essa era uma remoção mecânica, né, e também química de vetores. Só que ainda sem um olhar educacional, mas sim um olhar tanto de limpeza, um olhar muito mais à ação mecânica, do que uma relação de educação com o usuário, até porque não existia sistema na época e não existia a ideia de usuário, mas sim um controle. A metodologia de trabalho era de combate à doença, né? De que a doença deveria ser combatida por meio da ação do governo.
Então vejam que a ação desse histórico era muito mais uma ação de punição, uma ação mecânica, do que uma ação que valorizasse a interação com o usuário. Dando um salto para 1970, nós temos os agentes de saúde pública. Então, nós temos a criação do Ministério da Saúde com a superintendência das campanhas de saúde pública, a famosa SUCAM, e que depois incorporou o Departamento Nacional de Endemias Rurais, o DENERO. Tá? A campanha de erradicação da malária, a campanha de erradicação da varíola foram os novos focos lá na década de 70. Só que vocês veem aqui na imagem, que ela está pequena, esses agentes de saúde pública, eles utilizavam, mais uma vez, a estratégia tanto da remoção mecânica do vetor, quanto do tratamento químico. E foi nesse período que, tão forte da SUCAM, né, inclusive utilizando o DDT, que acabou contaminando muitos profissionais da época. E somente anos depois o DDT foi reconhecido como nocivo para quem o manejava, porque vocês vejam que os profissionais não utilizavam máscara, não utilizavam luva, não tinha esse mínimo conhecimento sobre EPI. Então, é muito importante reconhecer que esse histórico do agente de saúde pública, que depois, lá na frente, virou agente de combate a endemias, ele ainda é muito marcado pelo controle de surtos epidemiológicos e por ações mecânicas, sempre do combate à doença. Então, nesse período, o termo polícia sanitária, que era lá do início do século, ele deixou de existir e os guardas sanitários passaram a ser chamados de agentes de saúde pública. Então, esse foi um termo mais recente. Em 1988, com o surgimento, né, da nossa Constituição brasileira de 1988, nos artigos 196 a 200, a saúde ela se torna direito e é o berço do nascimento do SUS. O SUS, enquanto sistema, ele nasceu em 1990. A partir de 1990 a 1993, as ações foram de municipalizar as ações de saúde. Então, até 1970, antes da Constituição, todas as ações ligadas à vigilância epidemiológica, à vigilância sanitária, a essa política de controle e combate da doença, era regida pelo governo federal. Então, os profissionais que trabalhavam nessas ações eram de vínculo federal. De 1990 a 1993 foi um grande processo, né, na qual foi criada a SUCAM, que é a fundação, e a Fundação de Serviço Especial de Saúde Pública, que passaram a denominar de Fundação Nacional de Saúde, famosa FUNASA. Tá? Nesse mesmo ano, né, de 1990, da Lei Orgânica do SUS, o SUS ele nasce enquanto sistema, então existe um processo de organização das ações e de divisão de responsabilidade daquilo que é ministério, daquilo que é estado e daquilo que é município. Ou seja, as ações de vigilância epidemiológica começaram a ser descentralizadas. Então, devido a essa mudança de vínculo, houve uma redução grande de quadro e também uma realocação desses profissionais nos municípios. E isso até hoje não foi muito bem digerido, porque até hoje nós temos processos de trabalhos viciados e de não integração da atenção primária com a vigilância epidemiológica e especificamente com os agentes que eram agentes de saúde pública e depois se tornaram agentes de combate a endemias. Somente em 2006, com a Emenda Constitucional número 51 e a Lei 11.350, houve o reconhecimento do ACS e do ACE e o processo inicial de pareamento dessas atividades e de reconhecimento das atividades, assim como de descrição, mas foi um processo inicial. Fora isso, esse processo gradativo, né, de realocação dos agentes de saúde pública nos municípios, tudo que esses profissionais antes de 2006 puderam ser efetivados sem a necessidade da realização de seletivo público. Tá? E a partir também da Lei 11.350,
começou-se as exigências de ensino médio, morar no local, tanto para o agente de combate a endemias, quanto para o agente comunitário de saúde. Então, a primeira vez que foi feita uma descrição atualizada do agente de combate a endemias, né, reconhecido como agente de combate a endemias, nessa terminologia, apareceu na Lei 11.350, na qual, no artigo 4º, diz: o agente de combate a endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, bem no plural, prevenção e controle de doenças. Aqui já estava aparecendo o termo prevenção, foi a primeira vez. Promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão de cada ente federado. Infelizmente, na primeira versão da PENAB, em 2006, na portaria 648, não foi citado ainda o agente de combate a endemias, tá bom? Em 2010, 4 anos depois, houve a primeira inserção de agentes de combate à endemia nas equipes de saúde da família, ainda contando com incentivo financeiro para que os municípios pudessem começar a aproximar o ACE da equipe de saúde da família. E também no inciso 2º, aparece o seguinte: a incorporação do agente de combate a endemias nas equipes de saúde da família pressupõe uma reorganização de processo de trabalho com integração das bases territoriais de agente comunitário de saúde e dos ACS, tá? Como definição de papéis e responsabilidades, supervisão do ACE pelos profissionais de nível superior da equipe de saúde da família. Só que, em 2010, era uma proposta de aproximação com incentivo financeiro. Em 2015, 5 anos depois, surgiu o surto do Zika vírus, na qual houve uma necessidade de fortalecer essa aproximação entre a vigilância epidemiológica e a atenção primária. Então, houve uma alteração geral na atribuição das equipes de saúde da família, mostrando que a saúde da família também tem que realizar as ações de vigilância epidemiológica. No item 9º, aqui aparece: ocorrendo situação de surtos e epidemias, executar em conjunto com agente de endemias ações de controle de doenças, utilizando as medidas de controle adequadas, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de acordo com a decisão da gestão municipal. Vejam que é um processo gradativo, tá? Iniciado mais próximo de 2010, mas só que não com muito sucesso até 2015, mas esse surto do Zika vírus, ele deixou muitas marcas, inclusive crianças que nasceram com microcefalia, né? Porque suas mães, ainda na gestação, foram contaminadas pelo Aedes aegypti com o vírus do Zika. Em 2017, com a terceira versão da PENAB, já surge a definição da atenção primária, e dentro dela está a vigilância epidemiológica, e surge esta redação de atribuições comuns ao ACS e ao ACS, mas não aparece, aqui é só um errinho, não aparece as atribuições específicas do ACE, mas aparece a composição da saúde da família como obrigatória a participação da ACE. Em 2018, essa afirmação ela ocorreu na Lei 13.708, de 14 de agosto de 2018, dizendo que os ACEs eles têm que ser vinculados a uma equipe de saúde da família. Com essa redação, é essencial e obrigatória a presença de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia na estrutura da vigilância epidemiológica e ambiental. Então vejam uma fala mais de alinhamento, né, entre ACS e ACS, já aproximando vigilância e APS. Ainda em 2018, com a Lei 13.595, houve a primeira apresentação detalhada das atribuições do ACE e as atividades do ACE acompanhado por nível superior. Muita gente não conhece e está aqui a redação da lei. É uma redação com muitas atribuições específicas do agente de combate a endemias. Vamos ler rapidamente. Desenvolvimento de ações educativas, mobilização, ou seja, caráter educativo, realizações de ações de prevenção e de controle de agravos, interação com agente comunitário de saúde e equipe de atenção básica, é uma ação obrigatória. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos,
divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, riscos e agentes transmissores, tudo isso aqui é prevenção. Realizações de campo para pesquisas entomológicas, que é a coleta, né, dos insetos, malacológica e coleta de reservatórios de doenças, cadastramento e atualização de bases de imóveis. Por isso, o ESUS ele pode e deve ser utilizado pelo agente de endemias. Já estou dando um spoiler. Execuções de prevenção e controle de doenças, ações de campo em projetos, realização das informações referentes a atividades executadas de acordo com as normas do SUS, ou seja, tudo que o ACF faz, ele tem que registrar, identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso de doenças, ou seja, situação de risco, mobilização da comunidade para desenvolver maneiras simples de manejo ambiental. Então vejam que é a primeira vez que é descrito muito bem esse conjunto de atribuições específicas do agente de combate a endemias. E quando acompanhado por um profissional de nível superior, o que é que ele pode fazer? Planejamento na execução das ações de vacinação contra planejamento, execução e avaliação de vacinação animal, coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento e conservação em transportes, necropsia de animais, se somente após capacitação e acompanhamento de um profissional de nível superior, tá bom? Investigação diagnóstica laboratorial, realização de planejamento, desenvolvimento e execução de controle de população de animais. Vejam que essas ações, assim como outras ações extraordinárias dos agentes comunitários de saúde, só pode ser feita mediante capacitação e acompanhamento de um profissional de nível superior. Inciso 3º, o agente de combate a endemias poderá participar mediante treinamento adequado de execução da coordenação e supervisão de ações da vigilância epidemiológica e ambiental. Quando a gente fala que o agente de endemias ele deve registrar suas ações, exatamente aqui, ó. Quando ele realizar a visita aos imóveis, que pode ser domicílios ou outros tipos de imóveis, ele deve utilizar a ficha de visita domiciliar e territorial, ou ele pode utilizar o aplicativo ESUS Território, ou ele pode utilizar qualquer outro aplicativo utilizado pelo município, desde que esse aplicativo ele envie os dados para o ESUS AB, no PEC, e depois esses dados são enviados ao Ministério da Saúde no portal SIS-AB. Então essa ficha ela já está atualizada na versão 4.1, mas o registro das atividades do agente de combate a endemias ele foi começado a ser desenhado em 2019, depois alinhado tanto na ficha quanto no ESUS Território em 2020. Então na ficha já a versão atualizada 4.1, ele vai ter que identificar, obviamente, cartão SUS do profissional, CBO, CBO do agente de endemias, CNES da unidade, onde ele está linkado, e o INE da equipe, onde ele está linkado. O INE é a identificação nacional de equipe e a data desse dia. O que é que ele não vai ter? Ele vai ter turno da visita, mas ele não vai ter microárea. Tipo de imóvel obrigado, tem a legenda no verso da ficha. O número de prontuário não é obrigatório. Ele vai ter que sempre identificar o cartão SUS do responsável daquele domicílio, que pode ser domicílio ou qualquer outro tipo de imóvel, por CPF ou cartão SUS. Depois aqui, dia, mês e ano de nascimento deste responsável e o sexo masculino ou feminino. Como se trata de uma visita para controle ambiental, no ESUS essa visita ela é categorizada como visita periódica. Você vai marcar visita periódica para controle ambiental realizado pelo agente de combate a endemias. E o que é que significa esse controle? Não é controle ambiental, é controle vetorial, perdão. E o que é que significa essa visita de controle vetorial? O que é que ele pode fazer? Ele pode fazer nesse imóvel, ele pode fazer ação educativa, ele pode fazer identificação de imóvel com foco, ele pode fazer uma ação mecânica de remoção desse vetor ou dessa situação ali onde estão se reproduzindo vetores, e ele pode fazer o tratamento químico, né, o que é o tratamento focal.
Ok? Tudo, são essas ações, ele pode marcar as 4 juntas aqui, porque o símbolo é um quadrado. Ao final da visita, ele marca em visita realizada. Se por acaso a visita ele não for permitida, porque o dono não permitiu, a pessoa que estava, ele vai marcar visita recusada. Se ele agendou a visita e ao chegar na visita não tinha ninguém em casa, ele pode marcar visita recusada. Tá bom? Perdão, visita ausente, quando ele agenda e vai lá e não tem ninguém naquele domicílio. Já se aproximando do final dessa linha do tempo, em 2020 houve a atualização do piso, né, na portaria. Perdão, em 2020 aqui está errado, eu só vou corrigir. Em 2020 houve o lançamento do programa Saúde com a Gente para capacitação técnica de agente comunitário de saúde e de agente de endemias. Em 2022, aí sim, 2 anos depois, houve a definição do piso salarial do agente de endemias e do agente comunitário de saúde para 2 salários mínimos. Em 2023, o reconhecimento do ACS e do ACE como profissional de saúde, como a gente já citou, na Lei 14.536. E a gente tem que, já chegando ao final do vídeo, a gente tem que lançar 3 perguntas para que você possa pensar e responder o seguinte: qual é o perfil do agente de combate à endemia que temos hoje, diante de toda essa caminhada no seu município? Segunda pergunta: qual é o perfil do ACS, do ACE que precisamos? É diferente. É muito diferente. E terceira pergunta: qual é o perfil do ACE que está sendo trabalhado pelo Ministério da Saúde? Afinal de contas, ele está sendo capacitado para realizar ações cada vez mais complexas. Será que esse ACE realmente está fazendo uma integração entre atenção básica e vigilância epidemiológica? Será que as coordenações das equipes, as equipes e as coordenações de atenção básica estão se percebendo e inserindo adequadamente esse agente de combate à endemia nas ações da atenção primária, nas ações da saúde da família? Esse vídeo ele é só o primeiro, então ele tem que trazer uma série de questões sobre o agente de endemia e todo o seu histórico, processo de trabalho e registro. Como é o primeiro vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe, porque vão ter mais vídeos agora para os agentes de combate a endemias. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde. Curta, comente e compartilhe. Nós estamos aqui no Instagram, na conta @Jamerson_J, Jamerson com 2 S O N, aqui no Instagram, e aqui no YouTube, no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. A gente se encontra num próximo vídeo.